Senhor, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, bendizemos a ti, Senhor, nessa ocasião. Nós te louvamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, que carregou todo o nosso pecado, a nossa culpa, as nossas fraquezas. Ele que tomou sobre si as nossas debilidades e nos deu da sua pureza, da sua integridade, da sua santidade, e que hoje, por meio do Espírito Santo, ainda continua a compartilhar conosco os benefícios, Pai, da vida eterna. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, de pensamentos, de palavras, de intenções. Nós pedimos por quebrantamento, nós pedimos que o Senhor retire do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, e nos ajude a avaliar a vida com os olhos da eternidade, a termos um coração que seja inteiramente teu. Obrigado pela tua igreja que está reunida hoje. Nós oramos, Pai, nesse momento que vamos abrir a Escritura, para que o Senhor ilumine a nossa consciência. Nós oramos pelas demais igrejas verdadeiras, bíblicas, que também estão se reunindo ou prestes a fazê-lo, suplicando que o Senhor visite a todos com a tua graça, misericórdia e bondade. Fica conosco, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4 é a nossa última mensagem nesse livro. Meus irmãos, há muitas formas de nos aproximar desse livro, mas eu acho que qualquer uma delas que você escolhesse, você provavelmente chegaria à conclusão que esse livro ensina para a gente que a vida cristã nem sempre é uma linha reta. A vida cristã é como uma estrada, cheia de curvas, de desníveis, de montanhas e vales. E nesses caminhos nós encontramos obstáculos. Às vezes uma pedra passa na nossa frente, quase nos esmaga. Outra vez encontramos crateras no meio do caminho. Outras vezes temos neblina que parece que tira a nossa visão do chão. Em outros momentos há curvas que acabamos escorregando. E muitas vezes nessa dinâmica da nossa vida cristã, esses acidentes que nós encontramos na estrada nos fazem recuar um pouco antes de avançar. E é o que nós aprendemos até esse momento nesse livro. Essa é uma história de muitas idas e vindas, de muitos acidentes, de muitos problemas, de muitas tragédias, em que os personagens parecem que precisam regredir, eles precisam tornar atrás antes de avançar. Essa história ela foi escrita para nos dar esperança, para aumentar a nossa fé. Essa história ela está nas Escrituras para nos dar coragem. Essa história foi colocada pelo Espírito Santo na Escritura como um lembrete de que todas as viradas perplexas que nós enfrentamos na vida sempre estão nos conduzindo para um bom lugar. Em todos os caminhos difíceis que podemos passar ao longo da existência, nós temos de crer que Deus está fazendo bem e que Ele está buscando o melhor para a nossa alma e que Ele sempre vai promover a sua glória. Então esse livro claramente ilustra todas essas verdades que nós acabamos de dizer. No primeiro capítulo, nós temos os caminhos e os descaminhos da família de Noemi. Nós vimos que, por conta da fome, ela se viu, junto com a sua família, forçada a deixar Belém e se dirigir à terra de Moabe. Chegando lá, o seu marido, Elimeleque, faleceu. Seus filhos, Malom e Quilion, casaram-se com moabitas e eles permaneceram 10 anos em esterilidade. Logo depois desse tempo, os filhos morrem e Noemi fica sozinha com mais duas viúvas moabitas dentro da sua casa. Depois de ela lembrar e tomar conhecimento que havia finalmente fartura na terra de Belém, ela resolve voltar para a sua terra e ali as suas duas noras, num primeiro momento, querem acompanhá-la, mas no final, Orfa a abandona, volta para os seus deuses, e Noemi apega-se a ela
e ela chega a Belém completamente desolada, envergonhada, humilhada, sem ter do que viver. Eu falei para vocês que um versículo que resume o primeiro capítulo é o de número 21, quando ela diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, Noemi significa ditosa. E ela diz: não há nenhuma razão mais para vocês me chamarem de ditosa, feliz, porque a providência dura de Deus me atingiu em cheio. Deus está me atingindo com todas as suas forças. Então esse é o capítulo 1. Capítulo 1 é um revés terrível. É um capítulo sombrio dessa história. No capítulo 2 nós vimos que ela se enche de esperança, quando ela toma conhecimento de um homem justo chamado Boaz. Ela reconhece que ele seria um parente resgatador, que poderia tirar a família dela daquela condição terrível. E Ruth e Boaz finalmente se encontram, eles têm uma admiração mútua, mas eles mantêm uma certa distância respeitosa. No capítulo 2 nós vimos que há uma exaltação do caráter de ambos. Ruth apresentando-se como uma mulher trabalhadora, uma mulher esforçada, uma mulher muito dedicada, uma mulher abnegada que abriu mão da sua vida para cuidar de uma sogra amargurada, e do outro lado Boaz, um homem justo, um homem íntegro, um homem que tinha Deus cercando a sua vida, que abençoava todos os seus servos. E no final do capítulo 2 nós temos o primeiro raio de esperança chegando em Noemi, ela tomando conhecimento da proximidade dos dois, mas ainda há um clima de incerteza com respeito ao futuro dessa história. No capítulo 3, que foi o objeto da nossa última mensagem, Ruth foi levada por sua sogra a tomar uma decisão muito arriscada. Orientada por Noemi, ela veste o seu melhor vestido, coloca o seu melhor perfume, espera o Boaz depois da festa, ele já um pouco cheio de vinho, ela resolve se deitar sobre ele, e quando ele desperta, ela o pede em casamento, dizendo: cubra-me com as tuas asas. E quando parece, meus irmãos, que a história vai finalmente engrenar, que abriu aquela estrada maravilhosa, 4 pistas para ir a 160 por hora, nós descobrimos que tem mais um engarrafamento. O Boaz fala para ela que tem um parente resgatador antes dele. E o capítulo 3 termina com esse suspense. Tudo isso, irmãos, que nós vimos até o capítulo 3, mostra que a vida não é uma linha reta até o céu. Não é uma linha reta crescente. É uma estrada cheia de curvas, de reveses, de idas e vindas. Mas o ponto que nos interessa é que por todos os caminhos que nós percorremos, por mais estranhos que eles pareçam, Deus está conosco. O nosso Deus, meus irmãos, não é aquele ser que aparece simplesmente depois que as tragédias já aconteceram para fazer a limpeza. Sabe aquele pessoal que aconteceu toda a sujeira e eles vêm apenas para limpar depois? Esse não é o Deus a quem servimos. Ele é o planejador. Ele é aquele que está gerenciando cada dificuldade, cada tribulação da nossa vida para a sua glória e para o nosso bem. Você acredita nisso? Se você não acredita nisso, você não é cristão, porque essa é a fé cristã. Deus existe, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele escreveu cada detalhe da história e Ele é bom. Hoje vamos para o capítulo 4, vamos ver o desfecho dessa história. Acompanhe comigo, com fé, a leitura da palavra de Deus. Ruth capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó, fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. Assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te:
compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se não queres resgatá-la, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba. Pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Diz, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quileon e Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Rão, Rão a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? Amém. Graças a Deus pela palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, esse capítulo 4, ele inicia com mais uma demonstração do caráter justo de Boaz. Nós vimos que depois daquele encontro que ele teve, aquele encontro noturno com Ruth, ele foi à porta da cidade, conforme diz o verso 1. A porta da cidade era o local de realização de negócios. E ele ficou ali aguardando a passagem do resgatador. E esse resgatador é o único personagem da história que não aparece o nome dele. Ele é chamado de fulano. Não aparece o nome na história e isso foi algo proposital. Ele não teve relevância, ele teve apenas uma passagem. E o texto diz que ele abordou esse homem, dizendo a ele que Noemi estava abrindo mão de uma pequena propriedade e que ele, como parente mais próximo, tinha o dever de comprá-la para que a herança permanecesse na família. Lembra-se que isso era um costume em Israel, no qual tribos não poderiam adquirir terras de outras tribos. Era uma forma de conservar a herança e não fazer com que uma das tribos perdesse o seu lugar em Israel. E esse homem diz que
vai sim resgatar, é claro, ele queria aumentar as terras dele. E nós aqui, espectadores do outro lado da história, ficamos bem angustiados, evidentemente. Quase que dizendo, não, nós não queremos você, fulano, vá embora. Nós queremos que ele se case, que ela se case com Boaz. E aqui nós temos mais um entrave na história, nós temos mais um buraco na estrada, mais um engarrafamento acontecendo na estrada deles. Vocês vejam que a história dá essa sensação de avanço e retrocesso, de avanço e retrocesso. Parece que corrige uma coisa, mas desmantela outras 4, 5. É por isso que essa história ela se parece tanto com a nossa vida. E meus irmãos, todo esse embaraço está acontecendo porque Boaz está sendo justo. Tudo isso está acontecendo, lembra que ele acabou de escutar a notícia de que ele ia perder a mulher da vida dele, o amor da vida dele iria se casar com outro sujeito. E por que ele está sofrendo essa pancada? Eu imagino que deve ter sido um murro no estômago dele. Porque ele está sendo justo, porque ele está fazendo a coisa certa. Lembre-se que muitas das nossas frustrações, muitos dos revés, dos problemas que nós enfrentamos nesse mundo, não são apenas por causa de pecados que nós cometemos. Às vezes nós sofremos porque estamos sendo justos. Às vezes nós sofremos porque estamos agindo com correção. Você já aprendeu essa lição? Se você não aprendeu, é uma lição muito importante para a sua vida. Fazer a coisa certa pode te causar muitos problemas. Lembra que o jovem José, lá no Egito, ele não cedeu aos apelos sensuais da senhora Potifar, e por causa disso ele foi parar na prisão. Isso acontece na dinâmica da vida cristã. Então, quando nós estamos aqui meio que decepcionados, parecendo aquelas histórias de amor que morrem na praia, aquele amor platônico que nunca aconteceria, o Boaz acrescenta mais uma informação, dizendo mais ou menos o seguinte: ó, fulano, eu esqueci um detalhe. A Noemi, ela tem uma nora sem marido, e você vai ter de casar com ela e gerar filhos para Quilion, o seu falecido. Eu comentei isso na primeira mensagem, que esse era um costume na antiguidade e também no povo de Israel, quando uma mulher morria sem ter filhos, o parente mais próximo, que normalmente era o irmão, ou não havendo irmão, um outro parente mais próximo, ele tinha o dever de casar com aquela viúva, gerar filhos nela, e aqueles filhos seriam contados como filhos do falecido. Isso era uma maneira de manter o nome vivo no meio do povo de Israel. Então ele diz isso para esse homem: você vai ter que casar com ela, você vai ter que gerar filhos para Quilion. E para o nosso alívio, o sujeito diz: desse jeito então não dá para mim. Ele sabia que ao fazer isso, ele ia ter mais filhos da sua descendência, provavelmente a partilha dos bens iria ficar meio complicada. E eu disse para vocês que esse homem ele aparece de relance. Ele não é uma pessoa nem mencionada pelo nome na história. E isso é uma coisa interessante, irmãos, é que esse homem, ele é uma boa pessoa. Mas ele é bom até o ponto de não ter prejuízo. Ele é alguém que faz o bem, desde que isso não cause algum tipo de dano financeiro a ele. Você conhece pessoas assim? Pessoas que são meio que caridosas, gentias, bondosas, a uma certa distância segura, não suficiente para entrar na tua vida, não suficiente para quebrar a sua rotina, não suficiente para tirar você do seu conforto. Esse homem é assim. Você conhece alguém? Talvez você seja assim, espero que não. Mas há muitas pessoas assim. São boas, mas elas não querem ser boas ao ponto de colocar a mão em alguma sujeira, ao ponto de terem a sua vida de conforto sendo mexida por alguma coisa de fora. É a situação desse homem, e é por isso que ele some da história, porque a história não diz respeito a esse tipo de gente. A história trata de pessoas que são amorosas,
de pessoas que são graciosas. Essa história trata a respeito de pessoas que se doam. Pessoas como Ruth, que abandonou toda a sua possibilidade de construir uma família para viver o restante dos seus dias com uma sogra amargurada, quase que na mendicância. Um homem justo chamado Boaz, que traz uma mulher gentia e trata ela como uma filha de Deus e diz que está feliz em dividir o seu pão com ela. Essa história trata desse tipo de gente e não apenas daquelas pessoas que querem ajudar, mas sem perder o seu próprio conforto. Bom, então aqui nós temos o momento em que eu acredito que Boaz deve ter dado pelo menos aquele sorrisinho de canto de boca quando o sujeito disse: eu não vou poder casar. Acho que ele deve ter dado aquele sorriso assim, então eu acho que eu vou ter que casar com ela. Aí já dando um toque para o celebrante do casamento, a orquestra que já estava ali toda prontinha, a mulher que ia fazer o vestido, eu acho que ele já tinha deixado tudo pronto. E tem mais uma pedra, irmãos, apesar desse casal se casar. É uma provável esterilidade. Lembre-se que ela foi casada por 10 anos e ela não gerou filhos. E a bênção que os amigos de Boaz, os anciãos da cidade, proferem sobre ele, parece insinuar e confirmar essa ideia de que havia esterilidade. Se vocês observarem no versículo 11, diz: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então vocês lembram que Raquel e Lia, elas eram alternadamente estéreis e férteis. Então isso parece confirmar essa insinuação que nós temos no capítulo 1, versículo 4, que diz que ela permaneceu 10 anos casada sem gerar nenhum tipo de filhos. Mas essa bênção também aponta para a própria nação de Israel. Lembre-se que essas duas mulheres, elas são as matriarcas do povo de Israel. Através do casamento delas com Jacó, elas geraram 12 filhos com as suas servas e deram origem à nação de Israel. Então, eu não sei se você percebe isso, mas não era uma simples oração para que Ruth tivesse filhos. Mas é que a partir dessa descendência dela, ela fosse verdadeiramente conectada à nação de Israel, que daria origem futura ao Messias. Isso é confirmado no versículo 12, quando diz: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Vocês lembram que Judá é a pessoa que futuramente daria origem à tribo. E essa tribo, ela é a tribo que tinha a promessa do cetro. Deus falou lá, através ainda nos dias de Jacó: o cetro não se apartará de Judá. Então já havia profecias do rei, de que o Messias, o prometido, viria da tribo de Judá. E aqui nós temos essa bênção profética, esses anciãos de Israel reunidos e invocando as bênçãos de Deus, para que por meio daquela mulher, lembre-se, uma mulher gentia, uma mulher moabita, uma mulher que vivia distante de Deus, para que ela carregasse dentro do seu ventre pessoas que estariam na linhagem do Messias, pessoas que estavam ligadas diretamente à tribo de Judá. Então é uma promessa muito bela, essa promessa que a gente poderia gastar um bom tempo investigando ela, só para vocês verem que há uma sugestão, uma palavra de bênção, uma palavra profética, digamos assim, de que ela estaria participando da descendência de onde futuramente viria o Senhor Jesus Cristo. Do verso 14 ao verso 17, você deve ter percebido na leitura, a Ruth e o Boaz meio que saem de foco da narrativa. A narrativa volta para Noemi e para a criança. E por que o autor fez isso? Porque o autor passou um bom tempo construindo uma bela história de amor
e quando é no final, ele volta suas atenções para Noemi, para o bebê, e deixa um pouco Ruth e Boaz de lado. Lembre-se, primeiro, a história começou com as perdas de Noemi. A história começou narrando a morte do seu marido e dos seus filhos. E essa história agora termina com um nascimento. Essa história, ela começa com a fuga para Moabe. E ela termina com um restabelecimento em Jerusalém. E como nós já vimos aqui, não se trata apenas de um filho para um casal. O versículo 17 diz assim: as vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, por aqui dá para vocês perceberem que esse texto já foi escrito no período dos reis, embora ele se encontre historicamente na época dos juízes, ele se passa na época dos juízes, mas o seu registro foi depois de Davi. Alguns acham que foi no final do reinado de Davi, no início de Salomão. Nós não temos certeza do momento, mas já foi no período dos reis. E qual é o objetivo do autor? O objetivo do autor é construir a linhagem do rei Davi. Isso é muito importante, irmãos. Isso aqui não é só uma historinha de amor, uma novelinha de casais apaixonados. É também, né? Tem umas coisas assim que são meio fofas ao longo da história, mas esse não é o foco principal. Nós já falamos em diversas pregações aqui na igreja, que as escrituras, elas foram dadas com um propósito. Cada livro que está compilado aqui na palavra de Deus tem uma finalidade. Eles estão aqui para contar a história da salvação. Eles estão aqui para falar a respeito do restabelecimento do reino de Deus nesse mundo. Como é que Deus está novamente formando uma nação de adoradores, como é que Deus vai voltar a governar esse mundo através do seu mediador, o Messias. E quando o autor do livro pega essa história e conecta essa história ao rei Davi, isso aqui é para apontar para a chegada do Messias, apontar para o estabelecimento do reino, para aquele que cumpriria futuramente todas as promessas do Antigo Testamento. Então essa história, ela tem essas duas finalidades. A primeira é contar a reversão de Deus na história dessa mulher. E a segunda é apontar para Davi, de onde nós temos a sinalização do Messias. Nós vimos que essa história, ela termina com uma mulher ditosa. Noemi não é mais chamada de amarga, ela é chamada de ditosa. O texto diz que Deus deu um filho a ela, por meio de Ruth. Nós vimos aqui, irmãos, que Deus ele trabalhou nas horas mais sombrias. E ele trouxe alegria para essa mulher, para essa família, e muita glória para o nome do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós confiássemos no Senhor, do mesmo jeito que Ruth confiou em Deus, apesar de uma nova convertida, nós descobriríamos que todas as nossas queixas, que todo o nosso humor são simplesmente improcedentes diante de quem é o nosso Deus e diante das coisas maravilhosas que Ele opera, porque Ele faz a sua obra por meio de providências muito amargas. Esse livro, ele foi escrito para nos ajudar, irmãos, a ver sinais de graça nas histórias, nas passagens sinuosas da nossa vida. Esse livro ele foi dado por Deus para nos ajudar a confiar no Senhor quando as nuvens nos impedem de ver o caminho a seguir. Vez por vez, nós vimos aqui, Deus operando em meio aos muitos empecilhos da vida dessa mulher. Quando ela perdeu o seu marido, Deus deu a ela Ruth, depois Deus deu a ela Boaz como resgatador, e depois Deus também deu filho no meio de um caminho de esterilidade. A vida cristã, como já dissemos, não é uma vida reta, não é uma estrada sem dificuldade. É uma estrada com muitos reveses. Mas aqui essa história veio para nos mostrar, irmãos, que Deus nos ajuda a chegar lá. Algumas vezes Deus vai tirar você do conforto. Algumas vezes Deus vai tirar as suas muletas. Algumas vezes Deus vai ferir você de uma forma muito profunda, de um modo muito dolorido.
E essa história, nesse momento, ela pode servir como uma forma de graça para você. Para mostrar que, apesar das dores que Deus às vezes nos causa, Ele sempre nos conduzirá de fé em fé para um futuro glorioso do reino estabelecido pelo seu Filho. Essa história foi escrita para te dar esse lembrete. Se nós pudéssemos resumi-la em uma só palavra, poderíamos dizer que a palavra é glória. Glória resume essa história. Porque essa história não é a respeito apenas de uma avó que está segurando uma criança. Essa história não é apenas a respeito de uma moabita que encontrou o lar no meio do povo de Belém. Essa história está para além dessas mulheres. Essa história aponta para o rei Davi. Essa história aponta para o Senhor Jesus. Essa história ela foi construída, ela foi registrada para dar esperança para o povo de Israel, que Deus enviaria o Messias. O rei Davi, ele tipificava o Senhor Jesus Cristo. O rei Davi, ele era profeta, sacerdote e rei. 3 ofícios que futuramente nós encontraríamos apenas no Senhor Jesus Cristo de uma forma perfeita. Então esse livro, ele está aqui para ministrar ao coração do povo de Israel que Deus vai estabelecer o seu reino. Era assim que o povo de Israel lia, né? Hoje nós lemos muito como uma bela história de amor, que não deixa de ser. Mas como é que os judeus, os hebreus liam essa história? Eles liam assim: Deus está fazendo uma obra, Deus está restabelecendo o trono. Deus disse para a gente que o cetro vai vir de Judá. O Senhor prometeu que a partir de nós virá aquele que vai reger o mundo. Deus prometeu para nós que um dia Ele haveria de reinar aqui nessa terra novamente. Desde Gênesis 3 Ele deixou esse mundo, Ele era o governador daqui. Mas desde Gênesis 3 Ele abandonou a sua criação. E Ele vem reinando, governando por meio de mediadores humanos imperfeitos. Mas haverá o mediador divino. Deus vai pisar aqui nessa terra de novo. E o nosso amado rei Davi, ele é o protótipo imperfeito desse rei. É assim que eles liam essa história. E nós precisamos, irmãos, desenvolver a mesma visão. Lembra lá em Mateus 22, quando o Senhor Jesus Cristo está conversando lá com os líderes que estavam se opondo a Ele, e Jesus faz uma pergunta muito enigmática. Ele diz: quem para vocês é o Filho do Homem? Quem para vocês é o Messias? E aí eles, como aqueles aluninhos prontos que ficam sentados na primeira cadeira, sempre prontos para responder a pergunta do professor: ora, Jesus, é claro que Ele é filho de Davi. Aí Jesus pergunta para eles: mas se Ele é filho de Davi, por que Davi chama Ele de Senhor? E aí ele cita o Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos meus pés. E Jesus pergunta: se Ele é filho de Davi, como Ele pode ser Senhor de Davi? Aí vocês sabem o que aconteceu com eles? Caiu a internet. Sabe quando cai a internet e fica lá girando? Foi isso que aconteceu. A incredulidade deles não comportava essa ideia. Mas Jesus estava ali comunicando que aquele que seria chamado filho de Davi é Deus. É isso que Jesus está dizendo. E eles sabiam disso. Mas a incredulidade deles não fazia com que eles não acolhessem Jesus como sendo esse Senhor de Davi. Então nós temos, irmãos, essa estreita ligação entre o rei Davi e o Senhor Jesus Cristo. E ela já aparece para a gente aqui nesse livro. Você também deve ter notado uma outra curiosidade, que na segunda metade do capítulo 4, nós temos uma mudança de resgatador. No capítulo 2, quem é o resgatador? O resgatador é Boaz. No capítulo 4, quem é o resgatador? Vocês viram aí? Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador.
e seja afamado em Israel o nome dele. Então nós temos uma redefinição de quem é o resgatador. No capítulo 2 é Boaz. Ele é o resgatador segundo o rito judaico, né? Segundo aquele rito do levirato. Ele é. Mas aqui no capítulo 4 não é mais ele. É o seu neto. O seu neto veio para resgatá-la da vergonha. O seu neto veio para resgatá-la da perdição de todos os seus bens, para conceder nome a ela, para manter o nome da sua família. Então, meus irmãos, essa redefinição, ela já aponta para o fato de que a solução dos problemas de resgate da humanidade já estava na descendência dela. Ela já estava carregando na descendência dela aquele que tipificava, ou aquele que ilustrava, talvez fosse a melhor palavra, aquele que seria o resgatador. Então tudo isso aponta para Jesus. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, Ele é o nosso parente resgatador. É o Senhor Jesus que veio nos tirar da vergonha, é o Senhor Jesus que veio tirar do pecado, é o Senhor Jesus que veio nos tirar a culpa de nós, foi o Senhor Jesus que veio nos dar um nome. Foi o Senhor Jesus que veio nos colocar na família dele. Foi Ele que veio nos dar uma herança entre todos os seus santos. E é por isso que você pode hoje tomar todas as suas provações, abraçar cada uma delas como vindas de Deus para o seu bem. Sabe por quê? Porque Jesus é o seu resgatador. Quando o Senhor Jesus permite que provações terríveis toquem na sua vida, Ele não faz isso para te destruir, porque a destruição que deveria cair sobre você já foi lançada sobre Jesus Cristo. E é por isso que as provações hoje edificam você. É por isso que as provações hoje, elas servem para tornar você mais parecido com Jesus Cristo, para formar caráter cristão, para fazer você mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não vai nos destruir, irmãos. Nós podemos assumir isso com toda certeza, porque nós já fomos resgatados. O Senhor está conosco em todos os momentos. Ele está conosco até nos momentos mais sombrios. Sem o sofrimento de Noemi, não existiria Davi, não existiria Messias. Sem o sofrimento de Noemi, poderíamos dizer que, em certo sentido, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui do outro lado da história. Já pensou nisso? 3.000 anos depois, reunidos falando a respeito dela, falando a respeito do rei Davi, falando a respeito do Senhor Jesus. Você acredita, você acha que quando aquela mulher foi para Moabe, ela perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens, você acha que ela conseguiria imaginar o tamanho da glória que estava escondido por detrás da sua história? Ela não sabia, ela morreu sem saber. Na verdade, ela só vai descobrir isso no novo mundo, no novo céus, na nova terra. Tem uma outra observação que essa história também nos traz. É que essa história, ela aponta para nós que não somos judeus. Eu falei para vocês que os judeus, eles tinham uma forma peculiar de ler essa história. Mas essa história não diz respeito apenas a eles. Essa história é um aceno de Deus para a salvação dos gentios. Porque todas as calamidades que essa mulher sofreu, essa pagã, essa moabita, serviram para o Senhor conduzi-la à fé, à conversão e conduzi-la à genealogia do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso em Mateus capítulo 1, versículo 5. Você vai perceber que em Mateus capítulo 1, versículo 5, está ali a genealogia do Senhor Jesus, traçada por Mateus, e entre tantos nomes, há esses aqui do verso 5, Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e aí ele continua até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a história, irmãos, da calamidade dessa mulher tem a ver com a salvação dela. Ela perdeu seu marido, ela fica pobre, ela resolveu acompanhar a sua sogra amargurada, pobre, para viver uma vida de mendicância.
por detrás de cada uma dessas tragédias estava a boa mão de Deus, conduzindo ela à salvação e futuramente à genealogia do Senhor Jesus. Isso aqui é um aceno para nós que somos gentios. Isso aqui é um joinha de Deus, 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo para nós, mostrando que Ele queria se relacionar conosco. Isso aqui é um aceno de que Deus salva pessoas perdidas, Deus salva pessoas idólatras, Deus salva pessoas que vivem em completo estado de pecado e perdição, e Ele faz isso por sua misericórdia. O que havia nessa mulher? O que havia nela que distinguia ela das outras pessoas? O que havia que tornava ela alguém mais especial do que qualquer outra moabita? Não havia nada. A única coisa que havia era a misericórdia inteira do Senhor. Deus queria salvar gentios. Deus queria formar uma grande comunidade de pessoas de todas as nações. Então essa história, ela está aqui para mostrar isso, que Deus tem interesse em nós, que Deus já está dando pequenos fachos de luz na teologia do Antigo Testamento, mostrando que o relacionamento dele não é apenas com a nação de Israel. Deus quer chamar um povo. Deus enviou Jesus para morrer por pessoas que não faziam parte da história de Israel. Se você olhar João, capítulo 11, versículo 51, João capítulo 11, versículo 51, eu disse para vocês que a história de Ruth é um aceno da salvação dos gentios. E o evangelista João, aqui o que ele fala eu não posso nem chamar mais de aceno, é quase que um grito que ele está dando, que Deus tinha interesse de salvar pessoas que não se resumiam ao povo de Israel. João capítulo 11, versículo 51 diz: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, nação aqui leia-se Israel, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Maravilhoso isso aqui. Então Jesus Cristo veio para morrer pela nação. Ele morreu pelos judeus, mas não somente por eles. Deus tem outros filhos. Israel não, o relacionamento pai-filho não se resumia a Deus e Israel. Deus tem outros filhos, filhos espalhados pelo mundo inteiro. E Jesus Cristo foi enviado para morrer por esses filhos. Esse texto aqui diz respeito a você. Então você está incluído aqui. Quando você ler para morrer por filhos que andam dispersos, é para você ler essa passagem e dizer: olha eu aqui, eu sabia que eu me encontrava um dia na Bíblia. Eu sou um desses dispersos. Eu sou um desses que esteve perdido. E o livro de Ruth, nós temos o primeiro aceno. Deus chamando uma moabita. Deus chamando uma pagã. Deus tirando, irmãos, uma pessoa de uma das nações que estava entre os piores inimigos de Israel. Deus trazendo: eu vou salvar você, eu vou colocar você na genealogia do meu filho. E anos depois, Deus chama povos, Deus chama pessoas de todas as nações, e Ele também coloca essas pessoas na família de Jesus Cristo. Essa história, ela está aqui para te lembrar disso. Então, por favor, hoje, olhe para Ruth e veja a si mesmo. Veja você na vida dela. Você também era perdido, você também era idólatra, você também estava entre esses desgarrados, mas você foi amado por Deus. E Deus providenciou o seu filho para morrer por você, para um dia chamar e trazer você para o povo dele, perdoando os seus pecados e fazendo de você uma nova pessoa. Esse livro também, ele contribui com uma forte discussão a respeito da soberania divina. Hoje pela manhã o pastor Ronaldo comentou isso na pregação dele, quando falava a respeito do coronavírus, quando ele levantou a seguinte questão: se o coronavírus era algo enviado por Deus ou era simplesmente algo causado pelo diabo,
né? Poderia acrescentar as forças da natureza, a mãe natureza se revoltando porque estão queimando as florestas da Amazônia, então a mãe natureza está se voltando. Ele levantou essa questão, e esse livro, ele também traz uma contribuição para essa discussão. Será que Deus governa tudo? Será que Deus tem um tipo de governo, pense nisso, que se estende até aos atos pecaminosos das criaturas de Deus? Em outras palavras, será que Deus usa o pecado humano para servir aos seus propósitos eternos, sem que ele seja participante do pecado de suas criaturas? Qual é a resposta? Sim. A resposta é um sonoro sim. Em Atos capítulo 4, Pedro diz lá que aquelas pessoas às quais ele estava se dirigindo, elas eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Que eles haviam rejeitado o Messias e pendurado ele na cruz. Mas no mesmo fôlego ele diz assim: e quando vocês fizeram isso, vocês estavam fazendo tudo aquilo que o propósito divino predeterminou. Então, Deus age por meio dos atos pecaminosos das suas criaturas. Quais foram os atos pecaminosos do livro de Ruth? Noemi sair com a sua família da terra de Israel, nós mostramos isso na primeira mensagem, isso era proibido. Eles irem viver numa terra pagã, eles contraírem casamentos entre pessoas não convertidas, tudo isso era pecado, tudo isso era proibido para o povo de Israel. E Deus agiu por meio desses pecados, para trazer uma pagã, para salvá-la, incluí-la no povo de Deus e depois colocá-la na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E esse livro ele contribui para essa discussão maior. Deus planeja todas as coisas, Deus determina todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele não é responsável pelo pecado das suas criaturas. Deu nó na sua cabeça? Deu nó, bem-vindo. É assim, né? 2000 anos que a gente está brigando com isso, não tem resposta. Mas a Bíblia afirma as duas coisas. Que Deus governa todas as coisas, Ele governa até as ações pecaminosas das suas criaturas. E Ele faz isso de um modo misterioso, que nós não compreendemos, sem se tornar participante do mal. Deus é assim, e esse livro mostra isso. Para a gente terminar, irmãos, eu quero trazer algumas lições finais, e depois nós vamos orar. Esse livro, ele mostra para a gente, ele traz um alerta a respeito do perigo da trivialidade. De você viver sempre ligado a coisas vazias, coisas sem importância, coisas superficiais. Talvez esse seja um dos grandes problemas da nossa geração. É surpreendente, irmãos, o fato de que nós gastamos tanto tempo com coisas superficiais. Nós perdemos muito tempo mesmo, com internet, futebol, rede social, excessivo entretenimento. Nós perdemos muito tempo com trivialidades. Esse livro veio para mostrar que a nossa vida nesse mundo está conectada a coisas superiores. A nossa história se passa aqui embaixo, mas os processos que ocorrem aqui na nossa existência imediata, eles não esgotam a nossa vida. A nossa vida está ligada à eternidade. Nós temos que aprender a pensar em termos eternos. Nós temos que começar a planejar a nossa vida em termos eternos. Você sempre pensa na sua vida de forma temporal. O que você vai fazer no futuro, que tipo de prazer você vai ter amanhã, que tipo de alegria você vai ter daqui a 5 anos, que vontades você pode se satisfazer. Nós sempre estamos raciocinando a vida assim. Esse livro veio para mostrar que, por debaixo de uma existência trivial, de uma simples família de Belém, uma família pobre, a descendência santa do Messias estava passando por ele. E isso tem que servir um alerta para a gente. Nós também estamos ligados à descendência do Messias.
Nós também, irmãos, estamos ligados a coisas maiores, superiores, eternas, permanentes. Nós temos que aprender a raciocinar com essa mentalidade. Alguns meses atrás eu estava evangelizando um homem e eu toquei nesse assunto. E ele me disse assim, eu não consigo pensar em termos eternos. Ele era um homem que basicamente vivia para correr atrás de dinheiro. E ele dizia, eu não consigo pensar em termos eternos, eu só consigo pensar em termos daquilo que eu posso ter agora, do que eu posso conseguir agora. Eu só posso pensar daqui a 5 anos, onde eu quero estar, em que patamar eu desejo estar, o que é que eu vou adquirir. Eu só consigo pensar assim. E você, que é do Senhor, você não pode ter esse tipo de raciocínio. Esse é o raciocínio típico do ímpio. Esses são os valores de quem não é de Deus. A nossa existência, irmãos, ela está ligada à eternidade. Então, os valores que precisam dominar a nossa vida, precisam ser os valores do céu. A nossa maior energia, o nosso maior interesse, os nossos planejamentos mais sérios, as dimensões da vida que nós gastamos mais tempo pensando, precisam ser essas que estão ligadas à eternidade. Então como é que eu posso servir a Deus melhor? Como é que eu posso buscar mais a Deus? Como é que eu posso ser mais santo? Como é que eu posso vencer meu temperamento caído, explosivo, o meu temperamento excessivamente ligado ao conforto, a essa sensualidade de você não fazer nada ou simplesmente ficar correndo atrás de ser um pouco mais popular, de ganhar alguns likes na internet ou de aumentar um pouco o dinheiro da sua conta. Nós não podemos ser governados por esses valores. Como é que eu posso andar mais com Deus? Como é que eu posso ser mais santo? Como é que eu posso buscá-lo mais? Como é que eu posso ter vitória sobre o meu pecado? Como é que eu posso ser uma pessoa mais servidora? Como é que eu posso ser alguém mais parecido com Jesus? Como é que eu posso andar com Deus, dar exemplo, unificar minha família em torno do Evangelho? Como é que eu posso fazer isso? Então, irmãos, esses são os valores que precisam nos governar. Se esses valores não são o eixo da sua vida, você precisa se reformular. Tem alguma coisa errada com você. É possível que talvez você nem seja cristão. Ou talvez você seja um cristão, mas foi tão atingido pelo secularismo, tão envolvido pelo pecado, que você não consegue pensar segundo os valores bíblicos. Então essa história, ela está escrita para isso. Para mostrar que existências simples de pessoas comuns estão ligadas à vida eterna, a fatores eternos. Então reavalie a sua vida, reavalie o seu trabalho, reavalie o seu casamento, reavalie os seus valores, reavalie aquilo que te move, o que é que te empolga, o que é que te deixa contente, o que é que movimenta você. Vai lá, investiga isso. Investiga o que te incomoda. O que é que te causa dor? O que é que te deixa com raiva? O que é que faz com que você fique meio desorganizado por dentro? Avalie essas coisas e ali você vai ver onde estão os seus valores. O Senhor Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Avalie essas coisas e reorganize elas à luz da eternidade. Eu também queria dar uma palavra com você que chegou aqui e está passando por muitas provações. Eu espero que essa história tenha trazido um pouco de esperança para você. Te tenha contribuído com a lembrança de que as melhores coisas da sua vida ainda estão por vir. Nós deixamos muito claro, irmãos, que a vida cristã não é uma linha reta. Que você vai caminhando de vitória em vitória, conquista em conquista, bênção em bênção, e você vai assim, caminhando de uma forma altiva. Vida cristã não é assim. Vida cristã é pista sinuosa, caminhos sombrios, decepções, sofrimentos,
ou tomando as palavras do Senhor Jesus Cristo, é você colocar uma cruz e carregar e andar por um caminho de morte. É assim que você vai viver e é assim que você vai morrer. Essa é a nossa vida. Essa é a vida na qual nós somos parecidos com o nosso mestre. O saudoso Russell Shedd, ele fez uma analogia com a vida cristã e os soldados que voltam da guerra. Então, aqueles soldados que lutaram batalhas terríveis, eles voltam finalmente para o seu país e eles vão comparecer diante do general para receber a sua condecoração. E lá, alguns estão sem pernas, outros perderam um braço, outros perderam um olho, outros estão com partes do corpo comprometidas. E ele levanta a seguinte questão: você acha que aqueles homens que estão lá, eles estão apequenados? Você acha que aqueles homens que estão lá, eles se sentem derrotados porque eles perderam um olho, porque eles perderam um braço? Ele diz, não, eles estão ali como vencedores. Eles se levantam, eles se colocam de forma imponente diante do seu general para receber a sua medalha de vencedor. A mesma coisa vai acontecer com você. Durante a sua vida cristã, você vai ter muitas dores. Durante a vida cristã, você vai ter muitas perdas. Durante a vida cristã, muitas partes de você vão ficar caídas pelo caminho. Mas você vai comparecer diante do general para receber a sua condecoração. Amém? Creia nisso. E por último, irmãos, essa história, eu inclusive comecei o livro falando isso, que essa história, ela reverbera a bem-aventurança de Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ruth tomou a decisão de ser misericordiosa, e Deus alcançou ela com a sua misericórdia. Eu espero que isso sirva como um estímulo para você ser mais generoso, para você se doar mais. Você não vai conseguir estimar nesse mundo a amplitude da misericórdia, a amplitude da generosidade. A diferença eterna que pode fazer na vida de uma pessoa, de uma família, às vezes de uma geração inteira. O fato de você ir lá e estender as mãos para quem está necessitado. Então vale a pena ser gracioso, seja gracioso, abençoe pessoas que estão sofrendo. Tenha à disposição de ajudar e de abençoar ao ponto de você fugir e sair um pouco da sua bolha de conforto, porque Deus é gracioso com aqueles que são graciosos. Essa mulher, ela abençoou o mundo, ela abençoou a você, ela abençoou a mim. Tudo isso porque ela tomou a decisão de ser graciosa com uma sogra viúva e amargurada. Então que Deus encha o seu coração dessa compaixão e você seja capaz de se doar, de estender as mãos para aqueles que estão sofrendo, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse momento de meditação na palavra. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti por essa ocasião, por estarmos juntos. Tu és bom, Senhor, Tu és generoso. Agradecemos a Ti pela obra maravilhosa que o Senhor fez na vida dessa família, dessa mulher moabita, da sua sogra, do seu marido e dos descendentes que futuramente dariam origem ao Senhor Jesus Cristo. E porque essa história chegou até nós, os efeitos da obra de Jesus Cristo também chegaram aos nossos corações. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós Te bendizemos. Nós pedimos perdão ao Senhor pela nossa falta de fé, por nossa murmuração, por todas as vezes em que nós nos desesperamos quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nem sempre descansamos no Senhor como deveria. Mas hoje, ó Pai, lendo e meditando nessa história, nós renovamos diante de Ti a nossa crença
de que o Senhor é bom, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, de que o Senhor dirige a nossa história e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu oro, Pai, pelas pessoas que aqui chegaram e estão passando por grande provação, que estão sentindo a chama da tribulação tocando na sua vida e na sua casa. Eu oro, Senhor, para que essa história traga alento, traga conforto, que essas pessoas sejam capazes de perceber que por detrás de grandes tribulações, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo a tua obra, o Senhor está realizando o teu plano eterno, o Senhor está ligando a nossa vida com fatores eternos. Eu oro também, Senhor, pelas pessoas que aqui chegaram e que estão enroladas, embaraçadas em trivialidades, que perdem muito tempo com as coisas desse mundo, que os seus pensamentos e cogitações não passam das coisas que foram criadas, que em seus corações não há espaço para céu, inferno, glória, não há espaço para juízo, não há espaço para Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, para que hoje seja um dia de revitalização, para que a nossa existência seja ligada ao céu, para que os valores que venham conduzir a nossa vida sejam valores do teu reino, valores que dizem respeito à eternidade, que nós organizemos a nossa vida a partir de fatores eternos. Nós pedimos isso também, Senhor, e rogamos por fim que o Senhor encha o nosso coração de graça, que a semelhança de Ruth, nós tenhamos a disposição de nos doar, de ajudar, de auxiliar, de sair do conforto e estender as mãos para aqueles que estão sofrendo. Use, Senhor, a nossa vida para a tua glória e que por meio do serviço, da doação e do interesse daqueles que estão sofrendo tribulações, a tua graça seja comunicada a essas pessoas e nós mesmos sejamos objetos da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que é o cumprimento de tudo isso que nós acabamos de ler. Muito obrigado pela vinda dele, pela morte dele, que visou resgatar não apenas pessoas do povo de Israel, mas também os teus filhos e filhas que andavam dispersos por esse mundo. Te agradecemos porque nós estamos entre essas pessoas. Essa é a oração que nós fazemos, nós glorificamos o teu nome nessa noite, em Jesus Cristo. Amém.